Acesse o nosso site pratiquemaisesportes.com.br e acompanhe os vídeos do programa, deixe a sua opinião, acompanhe também as notícias. pratiquemaisesportes.com.br. Teve queda de técnico no Vitória da Bahia. O Antônio Lopes perdeu o cargo depois que perdeu a decisão para o Bahia de Feira. E agora o Vitória está em busca de um novo técnico. Existem muitos nomes, eles até queriam o Carpegiani, se ele fosse demitido do São Paulo. Agora surge o nome do Arthur Neto, técnico do Goiás, falaram de Joel Santana, enfim, estão à procura de um novo técnico, Daniel. O Arthur foi um treinador escolhido ontem como o melhor do futebol goiano, apesar de não ter conquistado o título, pegou um Goiás caído praticamente para a Série B, levou esse Goiás à final da Copa Sul-Americana no ano passado, né, esse ano fez um bom campeonato goiano, chegou na final, mesmo com as limitações que o Goiás tem nesse momento. É um treinador que hoje é vitorioso. E o Vitória e outros clubes com certeza irão se interessar pelo trabalho dele. A informação é que ele está em conversações com o Goiás, ainda não renovou o contrato, mas que essa contratação, essa possível contratação do Vitória não é a prioridade do Arthur Neto nesse momento. Pode até se concretizar. O Vitória precisa realmente de um treinador que possa reestruturar, porque o campeonato estadual acabou sendo um começo de ano muito ruim, um clube que precisa voltar para a Série A. E tem uma Série B difícil, uma Série B que vai ser disputada, que não tem um clube grande, mas que tem muitos clubes com potencial para subir. Então acho que tem que pensar grande. E pelos nomes que foram apresentados, apesar de eu achar que o Arthur não vai e o Carpegiani acabou continuando no São Paulo, mostra que o Vitória realmente quer dar um passo à frente. Eu acredito que o Vitória precisa de um técnico grande realmente para conseguir reestruturar e conseguir esse acesso que eles tanto querem. Mas até que ponto eles estão dispostos a pagar e até que ponto vão conseguir levar um bom técnico é a pergunta. É um time que talvez não tenha condições financeiras de bancar um técnico tão bom. Vamos esperar ver quem consegue. E eu acredito que o Arthur Neto não deve ir também para o Vitória. Federação Carioca premia os melhores do campeonato estadual. Ontem, em vários estados, foi dia de premiar os melhores dos campeonatos estaduais. Em muitos deles, claro, os campeões dominaram a noite de premiação. No Rio, o Flamengo levou os troféus de melhor goleiro com Felipe, melhor lateral direito com Léo Moura, melhor zagueiro com Davi Braz, melhores volantes com Williams e Renato Abreu, melhor meia com Thiago Neves, melhor atacante com Ronaldinho Gaúcho e melhor técnico com Vanderlei Luxemburgo. Thiago Neves levou ainda o prêmio de craque da galera e craque do campeonato. Então tá aí, craque do campeonato, Thiago Neves, e o Ronaldinho estava na seleção, gente. Thiago Neves é o Robin. Thiago Neves é o Robin. Quando o Flamengo contratou o Batman, o Robin. O Batman era o Ronaldinho, o Thiago Neves era o Robin, né? Era o coadjuvante. E virou a sensação do Campeonato Carioca, merecidamente escolhido como o melhor jogador, resolveu as coisas lá no Flamengo e está carregando o Ronaldinho nas costas. E o Ronaldinho foi escolhido o melhor atacante. Ele merece o título de melhor sambista da noite carioca. Melhor pagodeiro. Né? Festou muito, mas em campo não foi nem sombra do Ronaldinho, que a gente sabe que ele pode ser. Ele desfilou nas 8 escolas de samba, né? Eu perdi as contas, a resistência dele foi impressionante. Eu até discuti isso aqui no programa, falei isso por algumas vezes. Muita gente falou, olha, o Ronaldinho é um exemplo de profissionalismo, porque desfilou a noite inteira e no outro dia, 8 horas da manhã, estava lá para treinar. Mas isso não é uma vantagem, né? Como que está o físico desse atleta, um cara que passou a noite inteira na madrugada, nem vou falar, não sei se estava bebendo ou não, mas como que é o preparo de um atleta que precisa ser um atleta de ponta do futebol brasileiro, que passa a noite acordado e que no outro dia chega para treinar às 8 da manhã? Eu acredito que isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem. E enquanto você vai falando aqui, Larissa, na tela, a seleção, ó. Goleiro Felipe do Flamengo, lateral direito Léo Moura do Flamengo, zagueiros o Dedé do Vasco e o Anderson Martins do Vasco. Zaga vascaína. A zaga vascaína, né? Lateral esquerdo o Cortez do Nova Iguaçu. No meio campo o Williams do Flamengo, Renato do Flamengo, Felipe do Vasco e Thiago Neves do Flamengo. E no ataque Ronaldinho do Flamengo e Fred do Fluminense. Técnico Vanderlei Luxemburgo, craque do campeonato
o Thiago Neves. Deu Flamengo demais aí, hein? Deu até demais, não. Mas sempre acontece Tirando isso, o Ronaldinho né? Gaúcho, o resto foi justo. Eu também concordo. E sempre acontece também, querendo ou não, o time que é campeão acaba levando muita coisa, muitos troféus. Eu acho que indiscutível esse título do Thiago Neves, foi também considerado o craque da galera, ou seja, agradou quem entende de futebol e agradou torcedor também, indiscutível. Agora, esse do Ronaldinho Gaúcho a gente ainda não engoliu. E eu concordo com o Daniel. Por exemplo, você passa a noite sem dormir, você não precisa ter bebido. No outro dia você não rende 100%. Então, naquela época tu falou muito e a gente continua falando, todo mundo sabe das preferências noturnas aí do Ronaldinho Gaúcho e tá devendo, e a sorte dele é que o Thiago Neves está jogando bola. Minha sugestão era, por exemplo, o Frontini e o Fred no ataque. Frontini Boa Vista. Vamos agora à seleção do Campeonato Paulista. Olha aí, ó. O goleiro Rogério Ceni do São Paulo, lateral direito Cicinho do Palmeiras, zagueiro Chicão do Corinthians e Edu Dracena do Santos. Na lateral esquerda, o Léo do Santos, os meias Ralf do Corinthians, Elano do Santos, Lucas do São Paulo. Para o ataque, ó, colocar 3 atacantes lá, ó, Kleber do Palmeiras, Neymar do Santos, Lied Show do Corinthians, o técnico Luiz Felipe Scolari e o craque do campeonato Neymar. Para mim tem alguns problemas aí nessa seleção. Outro que ganhou com o nome foi o Rogério Ceni. Para mim, há muito tempo não joga muito no São Paulo, a ponto de ser escolhido o melhor goleiro do campeonato. Né, temos aí 3 atacantes, não sei baseado em quê. Por que selecionaram 3, né? Não entendi essa formação tática da equipe do Campeonato Paulista. Na sua maioria, eu considero bem escolhida. Não concordo com o Rogério Ceni. Acho que o Júlio César foi melhor. Foi o melhor goleiro do Campeonato foi, Paulista. Foi determinante, inclusive, numa semifinal. Classificou o Corinthians para a final contra o Palmeiras. Né? Então, eu acho que o Rogério Ceni e o Ronaldinho Gaúcho... Não que o Rogério Ceni seja o mesmo caso. É um grande profissional, dedicado, é um ídolo da torcida do São Paulo, é um baita de um profissional. Mas vai chegando a hora de todo mundo, e para mim a hora do Rogério Ceni chegou. E o Rogério Ceni, assim como o Ronaldinho, ganhou mais uma vez com o nome aí, né? Até quando esse pessoal vai conseguir trazer o passado para justificar o que estão jogando hoje no presente? Olha aí, o Campeonato Mineiro. Goleiro Fábio do Cruzeiro, lateral direito Marcos Rocha do América Mineiro, zagueiros Vitorino do Cruzeiro, Hever do Atlético, lateral esquerdo Guilherme do Atlético, os meias Henrique do Cruzeiro, Leandro do América, Luiz Fernando do Guarani, jogador que agora está no Vila Nova de Goiás, Montijo do Cruzeiro, atacantes Fábio Júnior do América Mineiro, Magno Alves do Atlético Mineiro, técnico Cuca do Cruzeiro, craque do campeonato Montijo do Cruzeiro. Terceiro título do Cuca, né? Tem um campeonato mineiro, um campeonato carioca e agora ganhou de melhor técnico do campeonato. Um bom técnico, melhor técnico de Minas Gerais. Melhor técnico de Minas Gerais. E o detalhe também, no Campeonato Gaúcho, o Inter foi o campeão, mas só emplacou um jogador na seleção, o atacante Leandro Damião. O Grêmio, vice-campeão, teve 3 jogadores, o Fábio Rockenbach, o Douglas e o atacante Leandro. Eu concordo com isso. Eu acho que não é porque o time foi campeão que às vezes você tem que colocar toda a seleção ali. Talvez outros times tiveram melhores posições, outros jogadores. Leandro Damião, indiscutível, ganhou como craque também. E o atacante aí, o artilheiro do Campeonato Gaúcho. Talvez seja porque em metade do campeonato o Inter disputou com o time B, né? Estava disputando a Libertadores, né? Acho que mesmo assim merecia mais alguns jogadores aí nessa seleção. Só o Leandro Damião para um time que é campeão? Não sei. O Mais Esportes não para e você vai ver... Desculpa, André. Só para tirar minha dúvida aí, o Renato Gaúcho ganhou como melhor treinador? O Renato Gaúcho, daqui a pouco eu confirmo com você. Tá bom. Confirmo. Tá bom. Daqui a pouco a gente confirma. E o Mais Esportes não para e você vai ver a seguir. Depois de baterem de frente, Rivaldo e Carpegiani se entendem no São Paulo.